Eu adoraria receber ajuda para navegar em minha experiência cristã. A minha pergunta é: até onde uma pessoa pode realmente ir como um falso convertido? Ele está fazendo essa pergunta por esta razão. Eu tenho refletido sobre a minha própria vida e estou um pouco confuso sobre algumas coisas que podem ser evidências de salvação. Eu creio no Evangelho. Me arrependi dos meus pecados, ou achei que sim. Passei incontáveis horas pregando o Evangelho às pessoas, evangelizando, até mesmo pregando nas ruas algumas vezes, vencendo muito o medo. Parecia que o Espírito Santo estava trabalhando em algum grau. Eu também tive uma profunda sensibilidade, convicção a respeito do pecado. Passei muito tempo em oração, o que também me afetou profundamente. Chorei pelos pecados e para os outros serem salvos. Parecia haver um verdadeiro amor por Cristo, pelos irmãos, pelos perdidos. Eu estava fazendo o possível para caminhar em obediência a Deus, embora suspeitasse que não fosse sincero. Posso ter escondido alguns ídolos secretos. Eu também lutei muito e venci muitos pecados como a pornografia, muito mundanismo, embora ainda houvesse algumas coisas que eram uma luta contínua e eu continuo a lutar muito duro com a luxúria, o orgulho, o medo dos homens, assistir coisas ruins na TV e filmes. Isso muitas vezes levou o melhor de mim. Apesar de tudo, tive muito progresso na santificação. No entanto, acabei me segurando e brincando com um ou dois desses pecados e caí, resultando em um coração muito endurecido e indiferente. Simplesmente pequei deliberadamente, sem arrependimento e parei de sentir convicção. Minha pergunta é realmente possível ter os frutos que tive e ainda não ter a fé salvadora? Até onde uma pessoa pode ir ao engano? Se for assim, como um homem não salvo é capaz de se sentir assim, se não pelo Espírito? Alguma dica para me ajudar a entender a minha experiência anterior? Será que Deus fez com que eu caísse assim para que ficasse claro que eu não sou salvo, dando alguma esperança, já que apenas uma pessoa perdida pode ser salva? Estou tentando buscar a salvação do Senhor agora, mas minhas experiências anteriores têm sido um motivo de confusão. Daí a minha pergunta. Obrigado. Eu quero apenas ler alguns textos. Até onde uma pessoa pode ir? Até onde? Ele está perguntando o seguinte: até onde uma pessoa pode ir no engano? Até onde uma pessoa pode realmente ir como um falso convertido? Eu quero apenas ler alguns textos. O primeiro é Hebreus 6. Até onde eles podem ir? Quando eu era um novo convertido, eu li um livro do puritano Matthew Mead, o puritano Matthew Mead, chamado Quase Cristão Descoberto. Alguém já ouviu falar desse livro antes? Vocês já leram isso? Como um novo cristão, eu me vi caindo de cara no chão, muitas vezes, enquanto lia esse livro, implorando ao Senhor que se eu não fosse genuíno, que Ele pudesse buscar isso e me mostrar, porque esse livro realmente me abalou. Eu vim para o Senhor, mas nunca me ocorreu. Quer saber? Porque eu estava perto de pessoas perdidas. Eu apenas presumi. Porque eu estava perto de pessoas perdidas e perto do catolicismo nominal. Eu simplesmente pensei que se as pessoas afirmassem serem verdadeiras cristãs, elas eram. Isso é o que eu pensei quando fui salvo pela primeira vez. Então, me deparar com aquele livro realmente me chocou. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Alguém comece a ler ali mesmo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Ok. O que ele vai dizer é que é impossível renovar, restaurar ou trazer de volta a um estado de arrependimento alguém que já esteve ali. Então essa é uma pessoa que é impossível ser salva. Portanto, uma coisa nós sabemos com certeza, eles nunca foram salvos se for impossível para eles serem salvos. Eles foram iluminados. Essa foi a primeira coisa que foi dita. Eles foram iluminados. O que isso significa? Luz. Vocês sabem como é, está escuro lá fora. Você vem para a luz, você pode enxergar as coisas. Se vocês ficarem na minha varanda e a luz não estiver acesa, vocês não podem ver as coisas. Se eu acender a luz, uau! De repente, tudo aparece ao seu redor.
A luz que nos dizem se manifesta. O que há com a luz? Iluminação. Significa que eu sou levado para enxergar o que nunca enxerguei antes. Então, até onde uma pessoa pode ir? Eles podem ser expostos à pregação, à palavra de Deus. Eles podem ser expostos à luz da verdade e levados a um lugar onde nunca estiveram antes. Qual é a próxima coisa dita aí? E provaram o dom celestial. Ok. Isso não é incrível? Eles provaram. É como um presente celestial. É como se eles tivessem recebido a salvação. E eles colocaram na boca. E eles rolaram na língua. Eles provaram o sabor disso. Continue. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Ok. Sabe o que é interessante? Ele disse o seguinte: é realmente possível ter esses frutos? Ou ele diz o seguinte: como pode um homem não salvo ser capaz de se sentir assim, se não pelo Espírito? Bem, eu diria isso. Provavelmente foi pelo Espírito. Você diz, o que você quer dizer? Eu estou dizendo isso. O Espírito de Deus opera em muitas pessoas que carecem de uma salvação genuína. A palavra de Deus pode ser pregada. Você sabe o que você encontra muitas vezes em tempos de avivamento? Ou você encontra isso até mesmo em um determinado domingo? Alguém se levanta e prega uma mensagem. Você tem pessoas que elas são movidas. Elas são influenciadas. Elas estão condenadas. Elas sentem algum poder na pregação. Elas saem e estão preocupadas com suas almas. A consciência deles foi vivificada. E se o Espírito realmente... Eles participaram da obra do Espírito. É possível que isso aconteça e seja verdadeiramente do Espírito. E ainda assim, eles chegam a um ponto onde é impossível para eles se arrependerem. Continue. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Vocês viram? Eles provaram da palavra, eles experimentaram as verdades. Isso também está girando na boca deles. E até mesmo o mundo vindouro. Existe poder, eu quero dizer. Na verdade, eles estão experimentando o poder do sobrenatural. E não qualquer poder sobrenatural. Este é realmente o poder de Deus ao qual eles estão sendo expostos. Algo mesmo que seja representativo do mundo vindouro. Existe exposição. Continue. E caíram. Ok. Agora essas pessoas se afastaram. Aqui está a realidade que vimos antes. Quando a salvação é genuína, ela não pode ser perdida. Então, essas pessoas, é impossível, uma vez que provaram... Veja, quando diz que eles caíram, você não pode cair da verdadeira salvação. Por quê? Porque ele coloca seu temor em nós para que não caiamos. Para que não nos afastemos dele. Cristo diz que, se vocês vierem a mim, eu os ressuscitarei no último dia. Veja, essas pessoas, elas pensam que são espirituais. Se elas caíram, não estão sendo salvas. Eles se afastaram das próprias coisas que são descritas aí. Eles caíram com o impacto. Esta é uma pessoa exposta à verdade. Eles podem alegar que acreditam na verdade. Eles podem fazer uma profissão. Eles podem ser batizados. Eles podem se juntar à igreja. Eles sentem que foram impactados. Eles sentem que foram condenados. Têm convicção. E veja, baseado naquele texto, são verdadeiras operações sobrenaturais do Espírito. Mas fica aquém. Porque eles caem, eles vão embora. Lembre-se disto. Se você for selado com o Espírito,
Ele é a garantia de sua herança até que você a possua. É uma garantia. Estas operações do Espírito, bem aqui, ficam aquém disso. Tá ok. Eu quero dizer, todas essas coisas podem ter acontecido a uma pessoa e ela fracassar. Deixe-me levá-los a outro lugar em Hebreus. Abra em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Este é Esaú. Esaú é outro grande exemplo a ser observado no que diz respeito a quão longe uma pessoa pode ir e ainda assim falhar. Alguém leia o versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Continue. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É o seguinte, nós sabemos que ele estava perdido. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Este texto diz que ele é uma pessoa má. Mas o que era verdade sobre ele? Vou dizer a vocês duas coisas que podem ser verdadeiras sobre uma pessoa e, no entanto, são insuficientes. Você enxerga aí. Você pode se arrepender de alguma forma. Lembre-se, isso é uma mudança de mente. Ele mudou de mente e facilmente rejeitou o seu direito à primogenitura. Mais tarde ele mudou de ideia. Ele o queria de volta. Na verdade, ele até chorou. Uma pessoa pode chorar. Uma pessoa pode mudar de ideia. Mas não a quem? Eu quero que vocês vejam outra. Abram em Lucas 8. Alguém leia o versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Ok? Você pode ter pessoas que ouvem a verdadeira palavra. Algo aconteceu neles. O Espírito pode ser comovente e convincente. Eles podem ver algo nisso para o qual os seus olhos foram abertos. A iluminação. Como nós vimos em Hebreus 6. Eles a abraçam. Eles recebem com alegria. Mas continue lendo. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. Observe isso. Eles acreditam por um tempo. Muito interessante. Continue. E na hora da provação se desviem. Eles caem. Então eles não eram genuínos, eles não tinham raiz, eles nunca tiveram nenhuma raiz. Não é como se eles tivessem sido salvos, então eles não foram salvos. Eles estavam com defeito desde o início. Mas é o seguinte, você pode ser iluminado, você pode saborear o dom celestial, você pode saborear este bom presente. Você pode participar das operações do Espírito. Você pode se arrepender, você pode chorar com lágrimas, você pode até crer, você pode receber com prazer. Você sabe o que diz Mateus 7. Você pode dizer, Senhor, Senhor, você pode saber a linguagem certa. Eles dirão, Senhor, Senhor. O que eles fizeram? Bem, nós expulsamos demônios e profetizamos em seu nome. Expulsamos demônios em seu nome. Em seu nome. Nós profetizamos em seu nome, fizemos muitas obras poderosas em seu nome. Vocês se lembram de Judas? Ele, sem dúvida, expulsou tantos demônios e curou pessoas quanto os outros. Você pode fazer muitas obras poderosas em seu nome. Ele não está dizendo que as pessoas não as fizeram. Muitas dessas coisas podem acontecer e ainda assim as pessoas ficam aquém. Vocês conhecem a igreja de Sardes? Tens nome de que vives e estás morto. Você pode se chamar de todos os nomes certos. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo. Você pode dizer todas as coisas certas. Você pode dizer, Senhor, Senhor. E ele diz que não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor. Você pode ter um nome de que está vivo, mas o nome é uma mentira. As pessoas correm chamando a si mesmas. Quando Jesus vier, ele vai acertar todos os nomes. Ele vai colocar os nomes certos nas pessoas. Sabe,
há um lugar ali, de fato. Jesus fala sobre as pessoas que se dizem judeus, mas não são. Eles mentem. Fisicamente, eles eram judeus, mas não eram realmente judeus. E Jesus vai consertar todos os nomes. As pessoas gostam de se chamar por nomes. Você pode se chamar de muitos nomes e ainda assim não ser genuíno. Então, eu só quero que pensemos, ok, como tudo isso se compara ao genuíno? E é isso. E James pregou através de Filipenses não muito tempo atrás, e acho que mencionei isso na semana passada ou uma das últimas vezes. Mas Filipenses 3:3. Alguém pode citá-lo, além de James? James, você pode citá-lo? Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Sim, adoramos no Espírito. Então, essa é a realidade, que a sua glória está em Cristo. Eles adoram no Espírito, eles não confiam na carne. Sua confiança está em Cristo. Quer dizer, veja, ouça, se alguém cair por causa da perseguição, sabe de uma coisa? Você sabe em que eles realmente acreditavam? Eles não acreditavam que Jesus seria possuído a todo custo. O que fará um homem se afastar de Cristo? Só se ele realmente acreditar que Cristo não é a coisa mais necessária. Porque à medida que a perseguição aumenta, por que faz com que as pessoas caiam? Porque eles colocam o sofrimento e Cristo na balança. E eles dizem que não é o próprio sofrimento. Sim, meu próprio conforto. Meu eu não quer ser perseguido e se sentir mal. Isso é mais importante do que ter Cristo. A razão pela qual o verdadeiro crente não desiste de Cristo é porque ele realmente crê. Ele acredita que tem que ter Cristo ou perecerá, e ele não deixará ele por nada. Ele se gloria nisso. Essa é a sua esperança. Ele adora a Deus em espírito. Isso é o que Cristo disse que o Pai está procurando. Não adoradores na carne. Você diz, o que você quer dizer? Você sabe o que é adoração na carne? É orar como os pagãos fazem. Eles pensam que por suas repetições eles vão ganhar Deus. Acreditar nisso porque você ora é confiar em sua oração, confiando na repetição de sua oração, é confiar no que você faz. A pessoa que adora pelo Espírito, o que está acontecendo? De coração, eles se deleitam em Deus. De coração, eles admiram e adoram, e estão maravilhados e temerosos, e acham Deus glorioso, e são abalados por sua majestade, e por sua pureza, e por sua santidade. Quando eles cantam, vem uma alegria. Veja, aqueles que não adoram pelo Espírito, é uma obra. O que está acontecendo na adoração é um exercício pelo qual eles passam porque estão acumulando pontos com Deus. Versus a adoração que é do Espírito. É quando o Espírito tira as vendas e nos permite ver a beleza e a majestade de Deus. E o adoramos de coração, porque nós somos gratos, porque encontramos a beleza. Estamos legitimamente gratos. Chegamos a Deus agradecidos por Ele ter nos salvado com base nos méritos de Jesus Cristo. Não é como o católico que conta as contas. O que é a contagem de contas? O que é a contagem de contas? Por quê? Por que cada um? Por que mérito? Estou fazendo isso para conseguir algo. Então eu conto tudo isso. Eu sou rigoroso. Eu ando de joelhos até eles sangrarem. Eu disse isso a vocês. Eu fui para o colégio com um cara que se tornou padre jesuíta. Ele gosta de dizer às pessoas que quando ele era criança, quando ele era meu amigo,
Eu cresci com esse cara. Ele colocava pedras nos sapatos. Ele gosta de contar às pessoas. Por quê? Porque é outro ponto no cinturão de sua justiça que ele está ganhando esse mérito. É disso que se trata. O que você acha que é purgatório? O purgatório, para eles, é onde você vai pagar no fogo. Se você não conseguiu pagar bem o suficiente aqui, ganhar o suficiente aqui e fazer o suficiente aqui, você vai pagar mais lá. É todo esse sistema de mérito. Quando você adora a Deus em espírito, é totalmente diferente, porque o que o Espírito faz é exaltar a Cristo. Você enxerga aí a apreciação e gratidão por Ele ter salvado você. E é baseado nele. E a gratidão e agradecimento. E você não confia na carne. Contar essas contas é apenas carne. É o que você pode fazer com a sua própria força. Mas vocês entendem? Nós jogamos isso fora. Isso é o que Paulo fez. Isso é o que Filipenses 3 é. É uma lista enorme de todas essas coisas em que ele confiava. Mas quer saber? Isso é adorar em espírito. O Espírito vem. Ele vem e simplesmente devasta todas as confidências que antes tínhamos, todas as esperanças que tínhamos anteriormente de como iríamos para o céu. Ele simplesmente devasta tudo isso até que estejamos quebrados, estejamos vazios, estejamos falidos e haja apenas uma esperança, que é a glória em Cristo Jesus. Essas três coisas são declaradas em Filipenses 3:3. Essa é a essência disso. Às vezes, as pessoas podem se sentir desanimadas ou desencorajadas. Você se sente como quando eu era um novo convertido lendo este livro puritano e caindo de cara no chão o tempo todo. Mas a realidade é que, embora muitas coisas possam ser reais em sua vida e você não seja o verdadeiro, você nunca fica aquém de ser o verdadeiro se a única confiança estiver em Jesus Cristo. Você não será envergonhado. Não importa o que mais possa acontecer, não importa quais ventos soprem, quaisquer perseguições que venham, quaisquer ataques que você possa sofrer, quaisquer pensamentos que possam passar por sua mente. Eu direi isso. Se a sua única confiança em ser salvo diante de Deus repousar nos méritos, na morte de Jesus Cristo, essa é a sua única esperança, essa é a sua única confiança, e você não tem nenhuma na carne, em seus próprios atos, em sua própria adoração, em seu próprio mérito, nada em sua própria bondade, não está aí, está só nele. Garanta vocês isto, você está salvo, você vai para a glória. As Escrituras prometem isso. Você tem raiz, se for esse o caso. Então, esse cara, eu diria isso a ele. Ele disse: tive muito progresso na santificação. Mas ele diz: acabei me apegando a 1 ou 2 pecados. Ele diz: luxúria, orgulho, medo dos homens, assistir coisas ruins na TV e filmes, muitas vezes me leva o melhor de mim. Eu diria isso, que essa não é uma boa imagem da santificação. Ele diz: tive muito progresso na santificação. Não, eu não acho provável que haja muito progresso na santificação. Se a luxúria, o orgulho, o medo dos homens, assistir coisas ruins na TV e filmes, muitas vezes estão levando a melhor sobre ele. Essa não é uma boa imagem da santificação. E então, o que eu diria a pessoas assim é que se sabe, se você olhar para a sua vida e reconhecer que se você reconhecer que algo está errado, veja, as pessoas estão procurando a solução, eles estão procurando a fórmula mágica. Mas vou te dizer uma coisa: se algo está errado, só há um que pode consertar e você não pode. E a questão é que você tem que ser como o cego Bartimeu, onde você clama até que ele conserte isso. Você clama até que ele ajuste os seus olhos. Porque se você não fizer isso, se você simplesmente voltar para a sua vida, voltar para o seu pecado, voltar para a sua religião, você simplesmente ignora esse tipo de coisas. E você simplesmente os deixa ir. E ele vai se aprofundar mais e mais fundo no que ele descreve como mornidão, pecado impenitente, parar de sentir convicção, coração duro. E você simplesmente acorda no inferno. Você clama
até que o Senhor o cure, ou você perecerá. Se algo estiver errado, só há um lugar para onde ir, não é a igreja. A igreja não cura você, não são os pastores, nenhum deles. Todos nós juntos, todos os pastores da nossa igreja, todos os pastores de cada igreja da cidade, podemos nos reunir e todos podemos impor as mãos sobre você e não podemos fazer nada por você. Podemos orar por você, mas no final vamos invocar aquele que é a sua única esperança. Essa é a única esperança de alguém sentado aqui, alguém ouvindo. Se algo está errado, se você está caindo em uma espiral de pecado, veja, o que podemos dizer é o seguinte: a Escritura diz em termos inequívocos que você foi criado para uma vida nova. O pecado não terá domínio sobre você. Você precisa se considerar morto para o pecado. A realidade da Escritura é que sem santidade você não verá o Senhor. A realidade é que Deus se preocupa em transformar as pessoas à imagem de Jesus Cristo. E se isso não está acontecendo de uma forma totalmente real e reconhecível, algo está errado. Como eu disse, se algo está errado, somente Jesus pode consertar. Só Ele pode curar isso. Só Ele é o médico para fazer o tipo de cirurgia necessária no coração das pessoas. Você vai até Ele, você chora para Ele, você olha para Ele. A Escritura diz que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Então você clama, você vai lá, essa é a única esperança. Não há outro lugar para direcionar as pessoas. Eu não daria descanso ao Senhor se você estiver em uma posição em que você está inseguro. E se essas coisas estão acontecendo em sua vida com relação à mornidão, dureza, espiral para o pecado, e simplesmente não sabe realmente o que significa adorar ao Senhor em espírito, a glória em Jesus Cristo e encontrar toda a sua esperança ali, não dê a Ele descanso. Olha, o inferno é real e uma vez que você está lá é permanente, está feito, acabou e você fica arrasado para sempre. Você está condenado, você está destruído e não há esperança. O fogo é real, você não se jogaria em uma fogueira. Pense no lago de fogo, é real, você vai ser lançado lá. Você não quer apenas brincar com a sua alma, como se fosse um brinquedinho barato, algo facilmente desperdiçado. Você não quer fazer isso. Você perde a sua alma, Jesus disse. O que o homem dará em troca de sua alma? Não há nada. Você dará tudo em troca de sua alma. Não há nada em que se agarrar à custa de sua alma. Esse pecado que você acha que tem que ter, um dia você se amaldiçoará por se agarrar a ele, e se isso custar a sua alma e você acabar morrendo. Especialmente quando você estava tão perto. Se você perecer após ter se sentado debaixo da pregação sob a qual vocês se sentaram, que horror isso! Vocês podem imaginar, uma coisa é acabar no inferno, e como isso é devastador. Mas vocês podem imaginar se vocês chegarem tão perto, seria tipo, uau, Deus me colocou na igreja onde eles ensinaram a verdade, e eu ouvi a verdade, e eu entretive a verdade, e eu vi nas páginas das Escrituras, e eu vi Cristo ser proclamado, e Ele foi exaltado como a única esperança. E sabe, houve momentos em que até experimentei um pouco do poder do Espírito Santo, e me senti convencido, e cheguei tão perto, e houve momentos em que eu estava até alcançando, houve ocasiões que pedi ao Senhor para me salvar, eu olho para trás agora, eu reconheço que não estava totalmente comprometido com isso, eu não desejava totalmente, eu realmente não estava sendo honesto, mas houve alguns momentos que eu cheguei perto. Você pode imaginar se você chegasse tão perto do tesouro, tocasse o tesouro, e então você se virasse e escolhesse o seu pecado em vez disso, e você morresse? Você vai se amaldiçoar para sempre. Você chegou tão perto, e você vai ouvir essas palavras. Agora será mais tolerável para Sodoma do que para você. Isso é o que as Escrituras dizem. Ó Pai, oro para que haja um relacionamento sério com o Senhor por parte de alguns desses jovens que escreveram, ouviram essas coisas e outras como elas.
Senhor, eu oro. Tenha compaixão dos pecadores. Oramos para que o Senhor traga avivamento à nossa terra. Traga um movimento. Varra as pessoas para o seu reino. Faça com que a salvação caia do alto. Pedimos em nome de Cristo. Amém.